Vai direto para os Estados Unidos, tem novidade no caso Donald Trump. O Departamento de Justiça americano divulgou o documento que explica por que o FBI cumpriu mandado de busca na casa de Donald Trump. O órgão cita a tentativa de obstrução da justiça. E, claro, Trump já reagiu, dizendo que tudo não passa de propaganda. Gente, é impressionante, é impressionante, é impressionante. E os americanos radicais estão fazendo o quê? Ameaçando o FBI, o que, obviamente, não é exatamente uma boa ideia, né? Heloísa Vilela vem para cá. Elo, tá ficando cada vez mais claro que tinha indícios robustos de que Donald Trump não só tinha surrupiado documentos que comprometem a segurança nacional dos Estados Unidos, como estava agindo para obstruir a justiça. Mas, mesmo assim, e é impressionante que a narrativa não muda, não melhora. É um negócio muito podre. Cai quem quer, né? Ah, é propaganda. Pô, o papel tá aí, gente. FBI, instituição de Estado, investigando, pegando os documentos, tendo as provas, Trump vai cair atirando. Elô, com você. Pois é, acho que tem alguns detalhes que são super importantes da gente entender, né? Essa tentativa de obstrução da justiça ficou muito bem explicada nessa documentação que foi divulgada agora, porque mostra como a justiça tentou conseguir esses documentos durante mais de um ano. Foi uma troca de conversa da justiça com os advogados de Trump e eles segurando os documentos, depois de um ano eles liberaram 15 caixas. E quando, então, a justiça foi olhar essas caixas, na verdade, o Arquivo Nacional foi olhar essas caixas, percebeu que nesses documentos havia vários que eram super secretos, outros confidenciais, e ficaram muito alarmados. E, então, disseram para a justiça que ainda estava faltando uma quantidade de documentos. Então, eles entregaram, mas não entregaram tudo. E assinaram documento dizendo que já tinham entregado tudo. Então, foi aí que o FBI foi à justiça e pediu para entrar na casa de Donald Trump e resgatar o restante. Então, por isso eles dizem que tinham provas dentro da casa de Donald Trump que ele estava tentando obstruir o trabalho da justiça. Por quê? Porque sabiam que havia lá uma outra quantidade de documentos que não tinha sido entregue. Agora, como eles sabiam? E isso ficou muito claro também nesse documento divulgado hoje, porque conversaram com várias testemunhas civis. Isso é muito importante. A gente, claro, não sabe quantas, nem sabe quem são, e é isso por isso que a gente vê o documento completamente cheio, páginas e páginas totalmente bloqueadas, que não se pode ler nada. Por quê? Eles explicaram, porque a gente não pode comprometer a segurança dessas testemunhas, que são várias testemunhas civis, e nem assustar possíveis futuras testemunhas, porque se a gente começa a entregar agora o que elas disseram e quem elas são, quem mais vai querer depor? Em que situação a gente coloca? Se agentes do FBI já estão sendo ameaçados de morte, imagina testemunhas civis. E mais um detalhe importantíssimo que veio no pé de página desse documento. Eles dizem que quando pegar esses documentos e começar a analisar, quem analisou não foram os procuradores encarregados dessa investigação. Eles designaram advogados do Departamento de Justiça que não fazem parte da investigação para analisar documento por documento para decidir quais não deveriam ir para a equipe de investigação, porque devem ser preservados por fazerem parte de da relação de advogado com cliente, ou seja, qualquer documento ali que fosse comunicação confidencial de Trump com seus advogados não poderia ir parar na mão da equipe de investigação, que é o que Donald Trump estava pedindo. Se lembra, quando teve a batida, ele foi depois, 2 semanas depois, entrou com um pedido de um master para analisar esses documentos, justamente para evitar isso. Ou seja, a justiça já se protegeu por todos os lados, Dani. Lolo, vamos ver, né, onde é que isso vai dar. O fato é que, bom, as provas estão aí, estão surgindo, os documentos foram apreendidos, eles foram encontrados, é possível provar que Trump, primeiro, mentiu aos Estados Unidos dizendo que tinha entregado tudo o que tinha, e segundo, escondeu em sua casa coisas que colocam em risco a vida de todos os americanos. Então, essas questões serão clarificadas no devido tempo do judiciário. A gente vai seguir acompanhando.
Claro que eu trago aqui também, obrigada, Elô, eu trago aqui também o Lorival Santana para a gente falar um pouco sobre isso. Me irrita, Lorival, boa tarde, mas me irrita demais essa coisa de é tudo propaganda, é tudo mentira. Eles tratam as pessoas, né? Trump trata seus seguidores mais raivosos, mais fiéis como, assim, quase que acéfalos, né? Porque os documentos estão lá, as caixas de documentos estão lá, os registros estão lá, o juiz está sendo ameaçado, o FBI está sendo ameaçado, ou seja, cola, né? Agora, cola por quanto tempo? Qual é o potencial dessa investigação, Lorival? Bem, essa é uma investigação de longo prazo, né? Porque como ela trata de documentos sigilosos, são precisos muitos cuidados, muitos procedimentos até para analisar os documentos. Uma ex-analista de segurança da comunidade de inteligência que estava dando uma entrevista mais cedo para a CNN americana, ela estava explicando que na época em que ela estava no cargo, por exemplo, quando ela tinha que mostrar um documento desse para o vice-presidente da República, ela tinha que pedir permissão para as autoridades da comunidade de inteligência que tinham a guarda daquele documento. Então isso mostra que o fato de você ser presidente ou vice-presidente não te dá assim uma salvaguarda, já uma autorização prévia para ver esse tipo de documentos que estava na casa do presidente Trump, né? Esse affidavit, né, essa declaração juramentada cujas partes foram divulgadas hoje, afirmam que dos 184 documentos que foram encontrados em janeiro, que foram devolvidos em janeiro e analisados só em maio, porque esperaram para ver se a defesa de Trump ia entrar com um pedido para que eles não fossem olhados, esses documentos, 67 eram confidenciais, 92 eram secretos e 25 ultra secretos. E alguns tinham anotações caligráficas do ex-presidente Trump, né? E que esses documentos, parte deles, tinha informações sobre fontes de inteligência humana, quer dizer, pessoas que colaboram com a comunidade de inteligência americana. E também métodos e meios usados pelas agências de espionagem americanas para interceptar comunicações eletrônicas de alvos estrangeiros. Então é aí que entra a questão da segurança nacional. Se esses documentos que estavam numa casa de praia, né, que não tem a segurança devida, o controle devido, caíssem em mãos erradas, diz o documento que pede então o mandado, isso afetaria a segurança nacional. Então, o documento afirma: há causa provável para acreditar que evidências de obstrução serão encontradas quando é pedida a busca do dia 8 de agosto. Os crimes são obstrução de justiça, a parte da lei de espionagem que proíbe coleta, transmissão ou perda de informações de defesa nacional e destruição de registros e ocultação ou mutilação de material do governo. Então, essa questão que você estava comentando, da narrativa que levaram seguidores do ex-presidente Trump a ameaçar o FBI, a ameaçar o juiz, foi isso que levou a uma tensão e a um conflito entre o juiz Bruce Reinhart, que é ameaçado de morte por trumpistas, e o próprio Departamento de Justiça, que quer proteger as suas fontes de inteligência, suas testemunhas e os seus meios de investigação nesse processo. Então, é por isso que o documento foi bastante ocultado também. Muitas coisas foram retiradas do documento para serem publicadas. Querido, muito obrigada pelas informações. Lorival Santana aqui conosco, detalhando o que você deve esperar dessa delicada, rumorosa investigação contra Donald Trump nos Estados Unidos. Valeu, meu caro. Obrigada.